Paz do Senhor Jesus Cristo, sou o pastor Eliseu Fausto e estou iniciando o nosso 5º dia de exposição em Deuteronômio, o último livro do Pentateuco. Os capítulos de nossa meditação de hoje serão o 14, 15 e o 16. E antes de iniciarmos, quero que você ore comigo neste instante. Pai de amor e bondade, glorificamos o Teu nome por esse momento. Rendemos graças ao Senhor por mais esta rica oportunidade de exaltar o Teu nome, de engrandecer a Tua majestade e reconhecer a nossa pequenez diante de tamanha glória. Reconhecemos que somos pó e dependemos total e exclusivamente do Senhor. Somos o Teu povo e amamos o Teu nome acima de todo e qualquer ser. Venha nos tornar cada vez mais parecidos com o Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus. Transforma-nos dia após dia através da Sua misericórdia que nos alcançou mediante o sacrifício de nosso Senhor. Sacrifício que nos liberta, transforma e nos permite ter esse diálogo contigo. Sim, ó Deus, é por causa do Teu nome bendito e do nome bendito de Jesus que nos dirigimos a Ti confiantes de que teremos o Teu auxílio para mais esse dia. E assim podemos meditar em Tua palavra, tendo a certeza de que Teu Espírito está aqui, neste exato momento, agindo em nossas vidas para a glória do Teu santo nome. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. No capítulo 14, Moisés inicia instruindo a nova geração sobre a importância de não seguir os mesmos ritos idólatras que os povos que habitavam em Canaã. Eles deviam compreender que eram filhos de Deus e, por esse motivo, não deviam praticar atitudes que não fossem compatíveis com essa condição espiritual. Todas as práticas religiosas realizadas pelos povos cananeus eram práticas detestáveis diante de Deus, pois causavam sequelas nos adoradores, como, por exemplo, o ato de se mutilar em honra ao morto em seus funerais. Uma outra informação que Moisés lembra é sobre os animais puros, que podiam servir de alimentos, e os impuros que não podiam servir de alimento. Ensino que já foi muito bem explicado pelo professor do livro de Levíticos. E essa atitude também traria honra ao Senhor quando obedecida. Moisés também ressalta a importância de utilizar corretamente os animais e cereais que fossem consagrados ou separados para o sacrifício ao Senhor. Esses não poderiam servir de alimentos comuns, mas deviam ser conduzidos até o lugar que o Senhor Deus escolhesse para a adoração. E caso alguém não conseguisse levar o animal ou a oferta de cereal até o lugar de adoração, onde estaria o tabernáculo, esse poderia vender o animal ou o cereal e levar o dinheiro até o tabernáculo e entregar aos sacerdotes. Isso seria uma forma de abençoar a tribo de Levi, que foi a tribo escolhida por Deus para administrar os bens espirituais entre ele e o povo, e por esse motivo seriam sustentados pelas demais tribos. É importante perceber aqui, neste capítulo, o quanto Deus deseja que o seu povo não somente adore a Ele como o Deus único e verdadeiro, e no lugar que Ele mesmo escolheu para ser adorado, mas também que o adore em todas as suas práticas sociais. Aqui conseguimos compreender que esse princípio não é algo somente do passado. Como já mencionei anteriormente, que devemos aceitar todas as palavras de Deus, mesmo essas ditas aqui no Antigo Testamento, como sendo válidas para todo o povo de Deus em todas as épocas, ou seja, para nós também, respeitando, lógico, sempre as suas particularidades interpretativas na aplicação de cada verdade. Ou seja, assim como o povo de Israel aqui, nós também devemos ter plena convicção que somente o Senhor Deus deve ser adorado e, de igual modo, devemos adorá-lo somente no lugar que Ele escolheu, assim como no modo que Ele deseja receber a adoração. Esses 3 princípios precisam guiar as nossas vidas na verdadeira devoção ao Senhor. O primeiro princípio desses 3 está estritamente relacionado a Cristo, pois ninguém pode adorar a Deus legitimamente nos dias atuais sem que esteja com a sua vida completamente entregue a Jesus. O segundo princípio também já mencionei aqui e faço questão de relembrar. Deus nos escolheu individualmente para sermos seu templo de adoração em todo momento de nossas vidas. Por esse motivo, Ele não permite que usemos o nosso corpo para fazer o que bem queremos.
Para fechar com chave de ouro esse pensamento, convém citar um texto deixado pelo apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, onde está escrito: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O terceiro princípio é a continuidade que completa os outros dois primeiros, pois somos exortados a entregar nossa adoração a Deus em espírito e em verdade. E só conseguimos adorar a Deus em espírito quando conhecemos ao Senhor Jesus como um único e suficiente Salvador, recebendo dele como uma dádiva celestial o Espírito Santo, que nos capacita a entregar a ele esta verdadeira e legítima adoração. Deus não nos autorizou a adorá-lo a partir de qualquer figura, seja humana ou não. Deus não nos autorizou a padronizar algum método exterior para que essa adoração seja realizada. O verdadeiro adorador adora enquanto anda, enquanto trabalha, enquanto pratica esportes, faz academia ou até mesmo se diverte. Não existe um lugar específico para a realização da verdadeira adoração, assim como também não existe nenhuma prática exterior que seja considerada o verdadeiro padrão para a adoração verdadeira. Esta verdade é tão profunda que não há possibilidade de separar adorador e local de adoração. Ambos são apenas um. Você adora porque é um adorador. Você é um adorador porque é o templo de Deus escolhido para esse fim. Mas pode ser que você me pergunte, se formos considerar assim, pastor, não há necessidade de irmos ao culto. A minha resposta a essa pergunta é: nós não vamos ou não deveríamos ir ao culto simplesmente porque é lá que adoramos a Deus, pois entender assim já é um grande erro. Nós vamos ao culto para adorar a Deus em comunhão com pessoas completamente diferentes de nós. E isto é assim para que fique evidenciado a nossa maior missão aqui na Terra, vivermos o amor de Deus. Eu e você só seremos verdadeiros discípulos de Cristo quando, em comunhão, adoramos a Deus com amor real e verdadeiro por aqueles que não compreendemos, mas o recebemos como irmão neste amor. No capítulo 15, Moisés instrui a nova geração sobre o ano sabático, que deveria ser respeitado quando estivesse na Terra Prometida. Esse ano sabático serviria entre eles como um princípio regulador do equilíbrio financeiro, pois se houvesse algum israelita pobre entre eles, esse deveria ser contratado para um serviço na casa de algum de seus irmãos e ao 7º ano deveria ser liberto de todas as suas obrigações e sairia com o valor necessário para conquistar seus próprios bens. Ainda que Moisés tenha instruído ao povo essa regra, ele, inspirado por Deus, já tinha conhecimento de que não haveria o cumprimento correto desta exigência, pois os pobres sempre seriam uma realidade entre o povo. E, para tanto, seria necessário a prática da compaixão aos necessitados em todo o tempo da existência deles ali na terra. E, novamente, Deus utiliza da experiência que o povo de Israel passou no Egito para exigir que houvesse da parte de cada um deles compaixão para com os necessitados, deixando-os, quando esses fossem desobrigados de suas funções no 7º ano, todos os bens conquistados, assim como Deus proporcionou muitas riquezas e bens ao povo ao sair do Egito. Moisés relembra também sobre a lei dos primogênitos, onde o animal doméstico no qual não houvesse defeito algum e fosse o primogênito macho do rebanho, deveria ser conduzido ao tabernáculo para ser oferecido ao Senhor, como foi determinado em Êxodo, quando Deus livrou todos os primogênitos de Israel de serem mortos na matança dos primogênitos no Egito. Porém, se no animal doméstico, ainda que fosse o primogênito, houvesse algum defeito, poderia servir de alimento aos familiares, tanto aqueles que estivessem puros como aqueles que, por alguma prática de impureza cerimonial, estivessem impuros para adorar a Deus no tabernáculo. Ambos podiam participar deste alimento na cidade do proprietário do animal. Somente deveriam ter o cuidado de não comer o sangue, mas drená-lo totalmente antes de preparar a carne. Aqui no capítulo 15, nós percebemos que Deus, além de não aprovar a ganância, também nos ensina que devemos praticar o altruísmo e a benevolência desinteressada, pois quando agimos assim, estamos glorificando o nome do Senhor com a nossa consciência que nos conduz a um entendimento de que dependemos do Senhor para todas as coisas, e por sermos atendidos por Ele nas nossas necessidades, também devemos atender ao nosso semelhante na necessidade dele. E assim podemos caminhar com as nossas diferenças sem que essas nos atrapalhem em nossa comunhão.
No capítulo 16, Moisés relembra a nova geração sobre a responsabilidade da realização das 3 festas anuais, começando pela Páscoa, que representava a passagem de uma vida de escravidão para uma vida de liberdade. Depois, a festa do Pentecostes, como foi descrita no Novo Testamento, festa que representa a alegria de ter o provimento diário nas colheitas realizadas. E a festa do Tabernáculo, onde cabanas deveriam ser montadas para que fossem perpetuadas as lembranças do tempo em que peregrinaram no deserto. Era necessário levarem ofertas e sacrifícios para serem oferecidos no tabernáculo e posterior no templo, quando fossem realizar essas 3 festas anuais. E para finalizar o capítulo 16, Moisés institui a necessidade de constituírem juízes em cada cidade para que houvesse julgamento das causas de forma justa, seguindo o padrão da equidade estabelecida por Deus. Exorta-os novamente a não seguir o exemplo dos cananeus, erguendo colunas ou postes para representar uma suposta adoração a Deus. Neste capítulo, Moisés, instruindo a nova geração sobre a necessidade do comparecimento de todas as famílias israelitas por 3 vezes ao ano em um só local, estabelece a necessidade de comunhão e objetivo na adoração nacional. Com isso, podemos perceber que nada substitui ou substituirá a necessidade do corpo presente na adoração em comunhão do povo de Deus. Ainda que muitas ideias e invenções tecnológicas sejam implementadas nesta nova geração na qual estamos vivendo, não poderá substituir um culto, onde todos aqueles que foram resgatados pelo sangue de Jesus se reúnem para adorá-lo em comunhão. Deus sempre ordenou, desde o Antigo Testamento, que a reunião de todo o seu povo é algo imprescindível para o crescimento espiritual de seus filhos. Não podemos ignorar ou rejeitar o que Deus nos orienta a ser o correto para o nosso bom relacionamento com Ele. Podemos aqui estabelecer 3 objetivos nestas reuniões anuais realizadas pelo povo de Israel. A primeira, sendo encabeçada pela Páscoa, pode facilmente representar a nossa transformação e admissão no corpo de Cristo, pois, como escreveu o apóstolo Paulo, Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. A segunda, o Pentecostes, podemos considerar como sendo a nossa reunião semanal, onde celebramos e glorificamos a Deus por todos os benefícios e cuidados que recebemos dele diariamente. A terceira, a festa dos tabernáculos, nos faz recordar o como éramos antes de termos sido resgatados por Deus, para vivermos desfrutando essa vida espiritual que vivemos através do sacrifício de Jesus. A lembrança de como éramos nos faz valorizar quem somos. Nesses 3 capítulos de hoje, podemos extrair como aprendizado para a nossa vida diária a importância de vivermos uma vida cristã de exemplo em benevolência e em amor ao próximo, recordando sempre em nossas mentes o quanto Deus misericordiosamente tem nos socorrido e nos abençoado. E esse pensamento deve nos conduzir a uma vida dedicada ao Senhor Deus e ao seu reino. Devemos nos empenhar todos os dias na realização da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, para que através de nossas vidas outros sejam transformados e inseridos no reino de Deus. Aqui eu encerro as minhas palavras e até amanhã, querendo Deus.